Oi, meu povo! Bom, vocês devem ter acompanhado e continuam acompanhando aqui pela Atlético, inclusive, também todas as movimentações de mercado do Atlético. Porque sim, né? Agora o foco é 2026, é o Brasileirão Série A, graças a Deus, essa é a nossa preocupação, mas não deixa claro de ser uma preocupação principalmente para o Atlético ter que fazer, né, um outro tipo de campeonato, o Atlético precisar ter um outro tipo de elenco, aí sim mais competitivo e que consiga fazer uma boa Série A nesse retorno para a elite do futebol brasileiro. A gente sabe, né, que ter sido rebaixado, ficado um ano na B, jogar a Série B é muito diferente, são outras peças, são outros níveis de jogadores. E agora sim o foco do Atlético é então montar esse elenco para 2026 e bom, vocês têm acompanhado aí toda a nossa cobertura sobre o mercado, todas as nossas opiniões também sobre o que o Atlético deveria fazer. E no vídeo de hoje a gente vai discutir então a questão do ataque, principalmente o camisa 9, o centroavante, o cara dos gols. Será que o Atlético está bem abastecido nesse setor? Será que ele vai atrás de alguém? Será que ele precisa ou deveria correr atrás de contratar mais alguém? É isso que a gente vai tentar responder e principalmente discutir, debater com vocês, que eu também espero as opiniões aí nos comentários. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve aqui na Threads, aproveita, manda Threads para aquele seu amigo atleticano que nem não sabe, não acompanha a gente, tá com dúvidas sobre o mercado, sobre o que é verdade, o que é mentira. A gente sabe que nesse momento é um momento muito agitado, muitas notícias saindo, muitos nomes que é sondado, aí é outro nome sondado, o que vai para frente, o que não vai, o que é realmente verdade nisso tudo, porque a gente infelizmente sabe que também a desinformação acaba acontecendo, ou até o excesso, né, de informações às vezes inventadas acaba acontecendo e o torcedor até entra em pânico para saber o que é verdade, em pânico com certos nomes, né, que acabam surgindo. Então segue a Threads, que aqui você vai ter toda a informação segura, informação na hora para vocês de tudo que envolve o Atlético. Bom, bora falar desse ataque, né? Para 2026, o que a gente tem de certo para o elenco? Kevin Viveiros e Renan Peixoto, que devem permanecer. Como a gente já vem falando aqui, Allan Kardec deve ser uma saída certa. E até outra opção, Luiz Fernando, que muitas vezes poderia jogar como 9, também pode estar aí rumando para outros lugares, não continuar no Atlético para 2026. Inclusive, quando o Kevin Viveiros acabou ficando de fora, o Atlético também até estudava aí treinar com o Julimar como esse camisa 9 foi uma opção, mas de fato, para a posição, os jogadores que nós temos hoje no elenco principal são Kevin Viveiros e Renan Peixoto. Kevin Viveiros, a gente sabe, nosso super titular, né? Todos os créditos a ele, salvou o Atlético nessa Série B, um dos grandes responsáveis pelo acesso para a elite do futebol brasileiro, passou pelos pés desse grande camisa 9. O Atlético gastou uma graninha ali, mas eu tenho certeza que agora ninguém fala mais sobre esse valor, até porque, gente, gol custa e custa caro. E no fim vale a pena, né? No fim, do caso de Kevin Viveiros, valeu muito a pena. E Renan Peixoto, que até surpreendeu, né? Para quem não esperava muito do garoto, que veio ter uma chance aqui no Atlético, surpreendeu, precisou de poucos minutos para marcar os seus gols e acabou até roubando aí o segundo lugar como o reserva imediato do Kevin Viveiros. E como vocês puderam notar em toda a Série B, também são jogadores diferentes, características diferentes do que entregam em campo. A gente, obviamente, também pensa num 2026 em que o Atlético vai sim jogar para Kevin Viveiros esse jogo de transição, para explorar a velocidade, o físico muito forte, brigador ali desse jogador tão importante, que até num contexto de Série A, ali em jogos contra o São Paulo, Corinthians, incomodou, e a gente espera que continue incomodando e sendo a arma, então, para o Atlético conseguir performar agora na elite do futebol. O Renan Peixoto, né, sabendo fazer o pivô ali, também consegue contribuir com o físico, com o seu posicionamento, foi muito bem em bolas aéreas, também fazendo gol de cabeça, teve sua importância, mas também a gente não sabe como será Renan Peixoto aí, precisa, óbvio, ter essa pré-temporada inteira, que ele não conseguiu ter no ano passado, e como ele vai conseguir contribuir num contexto de Série A. Até o próprio Kevin Viveiros a gente não sabe, apesar de ele ter jogado Libertadores, né, no futebol brasileiro, a gente, por enquanto, só viu ele na Série B, e lógico, esse pequeno recorte que eu falei pra vocês sobre Série A, que deu pra ver que sim, né, o Kevin Viveiros pode sim performar nesse outro contexto mais competitivo que a gente espera que consiga mesmo. E diante disso, dessas duas opções, é interessante sim o Atlético ter mais uma opção para o ataque. Uma opção que inclusive combine com o mercado que o Atlético vem fazendo, indo atrás de jogadores mais experientes, jogadores mais competitivos, de um nível que a Série A acabe pedindo. E aqui eu falo isso porque vai ter muita gente que vai falar inclusive sobre dar chances para a base, a gente viu, né, a base conseguindo salvar o Atlético nesse contexto da Série B, mas eu acho que no
Ataque, principalmente, a gente precisa, sim, de uma terceira peça que saiba jogar, que seja experiente e que realmente retorne em gols, que o Atlético saiba fazer esse investimento de maneira certa. Até porque tivemos algumas frustrações aí, né, nesses últimos tempos. O Dior acabou custando muito caro, entregou ali os seus golzinhos, tá? Pra mim ele até entregou mais do que eu tava esperando. Mastriani acabou sendo uma grande decepção. Então o Atlético também precisa ser mais assertivo nesse momento de escolher um atacante. Allan Kardec veio para ser esse cara também na Série B, acabou não conseguindo, perdeu muitos gols. Então mais do que nunca o Atlético também precisa saber contratar um atacante para ser aí essa opção, que eu acredito que vai ser a segunda, tá? Opção. Vai ser o reserva imediato do Viveiros para o Renan Peixoto ser ali uma terceira opção. Isso tudo a gente vai entender, lógico, conforme os nomes forem surgindo, conforme o Atlético vai se posicionando no mercado. Como falei, gol custa caro e a gente vai entender aí o que o Atlético pretende fazer. O que de informação a gente pode trazer? Neste primeiro momento, o Atlético está focado em contratar volantes, que ficou, né, foi a peça que a gente falou o ano inteiro que faltou, o Odair Helm falou que faltou. Então, o Atlético está se concentrando nisso porque falhou na janela passada em conseguir trazer esses volantes. Acabou trazendo até o Alan Ricardo ali num desespero que foi uma decepção também para o clube. Então, agora o clube entende que tem que focar nessa posição principalmente. E depois vai também, lógico, também de olho ali no mercado nas oportunidades que surgirem, vai focar em trazer zagueiro e um atacante. O atacante está na lista do clube, inclusive. E sim, quando a gente olha para uma base, para ter ali uma quarta opção, quem sabe, também preocupa, tá, gente? Para quem não viu a Taça FPF, muita gente fica falando, mas o Sorriso, o Chiquete, o Renan Viana, que inclusive aparece no site do Atlético entre o elenco principal. Por que eles não ganham uma chance? A gente falou por muito tempo, né? Os meninos foram destaque na base. E eles tiveram a oportunidade de jogar a Taça FPF. E, gente, eu vou falar, se você não acompanhou os jogos, realmente foi um nível um pouco assustador ver esses meninos. Nenhum deles ali, deu pra compreender que nenhum deles está realmente pronto ainda pra ganhar essa chance, principalmente no principal e principalmente numa Série A. Então, o Atlético precisa não querer uma aposta nessa posição. Como quarta opção, aí sim. Mas, para ser um terceiro jogador que, pra mim, na verdade, vai ocupar, ser o reserva, né, imediato do Kevin Veros, aí precisa, sim, trazer alguém com experiência, com essa vivência e no nível que a Série A pede e que o Atlético vai precisar para performar, para fazer um bom campeonato. E agora eu deixo para vocês aqui nos comentários, tá? Bota aí os nomes, quem vocês acham interessante o Atlético trazer para esse ataque, então. Se vocês acham também que precisam ou não, se vocês acham que Viveiros e Renan Peixoto é o suficiente e depois recorrer à base, para mim não é, precisa trazer mais alguém. Mas comente aí o que você acha do nosso ataque e quem, por acaso aí, vou até deixar vocês sonharem, mas não precisam sonhar tão alto, tá, gente? Vou manter aqui a realidade do que vocês sabem que o Atlético vai fazer, sempre surpreende, mas que o Atlético precisa trazer, então, para essa posição. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui também. Até mais!